Bom dia, Mariana. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz do Senhor. Fresquinho, choveu bastante, deixou o tempo agradável. Tá ótimo. Sim. Cadê o povo? Tá demorando para entrar? Dormindo até mais tarde? Aí eles demoram uns minutinhos para entrar. É, tomando café. Pausa, claro, tá uma sujeira só. E como é que estão indo as provas? Diz uma coisa, tá aparecendo a tela para vocês aí de compartilhamento? Sim, Tá tá. sim. Ótimo. Não sei o que está acontecendo, tem hora que ela some, tem hora que ela volta. Negócio estranho. Caramba, cadê o povo? Ah, Vinícius. Parou o compartilhamento? Não, ainda tá compartilhando. Tela verde com a data? Não. Toda vez que alguém entra, eu clico no monitor, some o outro. Eu tenho que voltar o outro. Agora vai. Agora tá. Ah, tá. Então é bom saber disso. Toda vez que entrar alguém aqui, eu vou ter que clicar na permissão, se não entrar direto, e aí vai sumir o compartilhamento. Não sei o que está acontecendo. Eu atualizei o iPad e começou a dar esse problema. Antes não havia. Estranho, mas vamos ver. A gente contorna. Bem, quase 5 minutos. Vamos começar a brincadeira. O que é que nós veremos hoje? Nós vamos estudar polinômios. Praticamente a parte final nossa, eu acho que falta só mais um assunto aí, são as equações polinomiais. A parte de geometria, que é circunferência, eu dei para vocês, e me parece que o Zé está dando reta. Então, falta polinômios e mais um tópico para nós encerrarmos o nosso curso. Tá? Embora sejam 2 tópicos, vai levar um tempo aí, pelo menos 3 aulas, no mínimo. Né? Então, hoje nós vamos rever, na realidade, os conceitos iniciais sobre polinômios, e eles foram aprendidos inicialmente lá na 7ª série do ginásio, atual 8º ano, né, quando entra o conceito de polinômios, e vamos ampliá-lo. E a coisa vai ficar mais interessante. Por quê? Porque, essencialmente, nós precisaremos dos polinômios para resolver, estudar, analisar as funções polinomiais. São funções que envolvem os polinômios, né? Mas isso aqui é um capítulo à parte, mas é a essência do estudo dos polinômios.
Tanto que ontem à noite estava dando aula de cálculo diferencial integral para as engenharias e, coincidentemente, precisei de conceitos que nós vamos discutir aqui e ninguém mais se lembrava. Então, problema sério à frente para eles, tá? Comecei a preparar um material semelhante ao que eu vou trabalhar com vocês para passar para eles, para que eles possam rever e sedimentar esta informação para que eles possam trabalhar aqui com as funções. Então, é um assunto de extrema importância, abrangente na sua área de conhecimento, quer dizer, não importa se você vai fazer exatas ou biológicas ou humanas, em algum momento você vai trabalhar com polinômios expresso lá nas funções polinomiais, certo? Então, o nosso objeto do conhecimento será o quê? Polinômios. Nós vamos definir o que é um polinômio, definir o que é uma função polinomial, conceituar valor numérico de um polinômio, raiz de um polinômio, são conceitos muito importantes na resolução de problemas. Depois, a parte operacional, as operações com os polinômios, né? Adição dos coeficientes de um polinômio, adição de polinômios, subtração de polinômios, multiplicação de polinômios e divisão de polinômios. Então, alguns conceitos, como eu falei, serão revistos, lá da 7ª série, 8º ano, e outros serão ampliados, tá? Quais as habilidades necessárias? As habilidades necessárias são habilidades algébricas que a gente vem exigindo ao longo do curso até o momento. Então, habilidades algébricas, fatoração, produtos notáveis, enfim, a parte de resolução de problemas, ou seja, a modelagem matemática que envolve o problema, você tem uma situação real, um problema da vida cotidiana, através de símbolos e notações matemáticas, você modela aquela situação real, transformando-a, aí que está o grande barato, em uma função polinomial. E a partir desse instante em que você traduz o seu problema real através de uma função polinomial, você consegue fazer uma série de estudos em cima desta função e, consequentemente, resolver o problema real, né? Poxa, eu não estou entendendo nada. Simples. Uma coisinha que a gente viu lá na 8ª série, 9º ano e no primeiro colégio, né? Você pega um táxi, hoje em dia mais é Uber, né? E você paga X por uma corrida. Como é que é feito esse preço? Alguém já se parou para perguntar? Como é que eu pago o que eu pago pelo Uber em função de uma corrida? É simples. É uma série de variáveis que são colocadas aí, né? Ou situações de contorno. Vai depender da quilometragem, vai depender de tempo, eventualmente, vai depender da depreciação do veículo, enfim, o custo do combustível, manutenção do veículo. Então, eu faço uma série de cálculos e chego à conclusão que vai ter que pagar tanto por quilômetro rodado, né? E isto só vem através de uma função polinomial. Então, é isto que nós vamos desenvolver na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é a definição de polinômio. O que nós entendemos ou definimos como sendo um polinômio? Um polinômio na variável x será uma expressão dada por algo assim, a n, x, n, a n menos 1, xn menos 1, a n menos 2, xn menos 2, e assim por diante. Até que, lá no final, você tem A0, X0. O que você nota aqui? Que você tem uma expressão matemática onde os As, o A é chamado de coeficiente. O X, obviamente, é uma variável. O N, que vai aqui na cabeça do X, é o expoente. E o N, que vai no pezinho do A, é o índice. Então, nós temos aqui os coeficientes que multiplicam as variáveis. E este pacotinho aqui é chamado de termo.
Então, eu tenho um termo, outro termo, e assim por diante. Note que os termos, eles separam-se entre sinais de mais ou menos, né? E este termo, ele tem um fator e outro fator, ou seja, fator é o bichinho que multiplica, tá certo? Então, um polinômio é dado por uma expressão desse tipo. E note também que, ao escrever um polinômio, você deverá escrevê-lo na forma ordenada. Como assim? Bom, você pega o maior expoente, no caso aqui é o n, e vai escrevendo o polinômio em ordem decrescente em relação aos seus expoentes. Então, aqui é n, aqui é o n menos 1, aqui é o n menos 2, aqui é o n menos... e assim sucessivamente. Até que aqui é o n menos n. Por quê? Porque x é elevado a zero. Se x é elevado a zero, isto aqui vale 1. Se isto aqui vale 1, o último termo é simplesmente uma constante, que é o A0, né? Então, é desta forma que nós entendemos o que seja um polinômio, tá? Então, não esqueça, você deverá sempre escrevê-lo na ordem decrescente em relação aos expoentes. Então, está escrito lá na apostila, n é um número natural, aqui, embora você possa ter aqui expoentes negativos, mas nós não vamos trabalhar com esses expoentes negativos, né? O n é um número natural, a n menos 1, etc., são os coeficientes do polinômio, como eu já havia dito. O A0 é denominado termo independente. Por que termo independente? Porque aqui ele não tem variável, porque se x é elevado a zero, isto aqui é 1. E o AN, né? O AN é chamado de termo dominante. Quem é o AN? É o elemento coeficiente da variável de maior expoente. Então, ele é o termo dominante. Ok? E o N, no índice, indica a localização do coeficiente. Então, este aqui é na ordem decrescente. É o primeiro, isto aqui é o segundo, este aqui é o terceiro, e assim sucessivamente. Uma coisa importante, o grau de um polinômio sempre será um número natural correspondente ao maior expoente de x. Então, eventualmente, o polinômio pode vir não organizado, mas nós diremos que o grau daquele polinômio será o n, né, maior dentre os expoentes das variáveis, cujo coeficiente não é nulo, ou seja, o AN ou AN menos 1 não é zero. Aqui nós temos alguns exemplos. 2x ao cubo menos 7x² mais 9. Nós chamamos isto aqui, 1, 2, esses três elementos, de vários nomes. Dentre eles, é um polinômio. O que é um polinômio? Ele é constituído de monômios. Um monômio, um monômio, um monômio. Portanto, eu tenho 3 monômios. Então, eu posso dizê-lo trinômio. Eu posso dizê-lo trinômio de terceiro grau, incompleto. Por quê? Porque falta o expoente 1 na variável x. Então, ele é um polinômio, ele é um trinômio, ele é um trinômio de terceiro grau, tá? Ou ainda, ele é um polinômio de terceiro grau. Aqui eu tenho um polinômio de quinto grau. Normalmente, nós chamamos monômio, de 2, binômio, de 3, trinômios. Mas, de forma geral, eu posso chamar um simples monômio de polinômio. Então, polinômio é um nome geral. Aqui, por exemplo, eu tenho um polinômio de quinto grau, incompleto. Por quê? Porque eu tenho x à quinta, x à quarta, x ao cubo. Não tenho x², não tenho x a 1, não tenho constante. Tá? E aqui eu tenho um polinômio de primeiro grau, 6x mais 10. E eu também posso chamar isto, isto e isto como expressão, ou expressão polinomial. Então, às vezes em matemática a coisa fica meio confusa, porque nós temos o bicho com vários nomes. Dependendo onde o bicho se posiciona,
o bicho tem um nome específico, né? Certo? Por exemplo, isto aqui eu posso chamar também, se eu meter um fzinho aqui na frente, de função de primeiro grau, desde que tenha f de x igual. Mas ele sozinho é um polinômio de segundo grau. Ou então é um binômio, um monômio, outro monômio. Tá? Então, continuando aqui, chegamos no que mais nos interessa, que é a função polinomial. O que é uma função polinomial? É uma expressão, uma igualdade, melhor dizendo, é uma igualdade entre dois elementos, primeiro membro e segundo membro, onde o primeiro membro eu indico por P de x, né? Esse P vem da ideia de polinômio, x indica a mim a variável dominante no polinômio, no caso é x, e eu tenho aqui a n, x elevado a n menos 1, xn menos 1, mais a1, x elevado a 1. Note que o expoente da variável acompanha a posição índice do coeficiente e a zero. Né? O que é o a zero? É o termo em que a variável x tem expoente zero, é o termo constante. Tá? Então, considerem uma função p de C em C, ou seja, números complexos em números complexos, que a cada x pertencente a complexo associa o polinômio a n, isto é. Então, tá aqui. Então, isto é uma função polinomial. Bom, um exemplo de uma função exponencial. Está sumindo o negócio aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá P de x igual a 5x à quarta menos 7x ao cubo menos 6. Isto aqui é o que nós entendemos como sendo uma função polinomial. No caso aqui, eu tenho um polinômio de quarto grau, né, e ele é incompleto, certo? Eu posso também indicar isto por h de x igual a 3x quadrado mais ix quadrado mais 1, né? O que é esse i que aparece aqui? É um coeficiente. É uma letra que indica um certo valor. Eu não sei exatamente quanto, mas é um coeficiente. Então, aqui eu tenho um trinômio de terceiro grau. Ok? Bem, valor numérico de um polinômio. O que nós entendemos como valor numérico de um polinômio? Imagine aqui que você tenha um P de alfa. Por que P de alfa? Porque alfa é a minha variável, né? Então, P de alfa, geralmente, a letrinha que vem aqui dentro do parênteses, lembra a mim qual é a variável envolvida no problema. O que é que significa isso? Que qualquer outra letra diferente de alfa que apareça aqui será considerada constante, um número real qualquer. Então, seja P de x um polinômio e alfa um número complexo. O que é um número complexo? Não esqueça, né? Vocês devem ter estudado com o Zé. Nós aprendemos lá, quando criança pequena, o conjunto dos naturais. Depois aparece o conjunto dos inteiros. Depois aparece o conjunto dos racionais, né? E aparece um novo conjunto, que é o conjunto dos irracionais, né? Então, tem lá um conjuntinho separado de todo mundo, que são os irracionais. Juntando o conjunto dos racionais, né, unido com o conjunto dos irracionais, nós temos o conjunto dos reais. Só que este conjunto dos reais ainda não é suficiente,
para resolvermos todos os problemas com os quais nos deparamos. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Isto aqui não funciona no campo dos reais. Aí aparece um cara chamado Gauss, né? E o Gauss tem uma sacada de gênio e ele desenvolve um novo conjunto, que é o conjunto dos complexos, onde este problema aqui, raiz quadrada ou raiz par de um número negativo, passa a ter solução. Então, aquele conjunto dos reais, nós agregamos um novo conjunto, que é o conjunto dos complexos. De modo que o nosso conhecimento sobre conjuntos agora fica da seguinte forma. Eu tenho aqui os números irracionais, eu tenho aqui o conjunto dos naturais, eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros, e isto aqui é o conjunto dos racionais. Tudo isto, né, o pacotinho todo, desculpe, eu chamo o conjunto dos reais. E, abraçando o conjunto dos reais e, consequentemente, todos os demais, nós temos o que chamamos de conjunto dos números complexos. Portanto, por que eu estou explicando isso? Para que fique claro, quando eu digo aqui, seja P um polinômio e alfa um número complexo, você não deve pensar em alfa única e exclusivamente como sendo algo do tipo x mais yi, ou o alfa igual a A mais BI. Não sei como é que o Zé explicou isso para vocês, né? Mas deve ter usado as duas notações. Por quê? Porque eu posso pensar no alfa como sendo, por exemplo, o número 3. Mas como assim, se eu estou no campo dos complexos? Posso. Não esqueça que, pertencente aos complexos, você tem os números reais. Tanto que, quando você escreve A mais BI, né, ou melhor, vamos escrever aqui um número 2 mais 3i. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um número onde isto aqui é a sua parte real e isto aqui é o componente imaginário, né? De modo que, se eu não tenho a parte real, eu digo que ele é um número imaginário puro, né? Se, por outro lado, eu não tenho a parte imaginária, eu digo que ele é um número real, tá? Então, quando eu digo aqui em cima, alfa é um número complexo, o alfa pode ser 2, o alfa pode ser um real, porque o real está contido no conjunto dos números complexos. Este é um conceito importante, né? Não necessariamente o alfa terá que ser alguma coisa aí, ou seja, um número complexo ou imaginário puro, por exemplo. Certo? Fiquem atentos a isso. Então, tá lá. Um exemplo de valor numérico de polinômio. O que é que vem a ser, então? Eu tenho um polinômio e eu quero saber P de 3. O que está escrito aqui? Aqui eu traduzo essa escrita como sendo qual o valor do polinômio P se a variável assumir o valor 3. É isto que eu entendo quando eu vejo esta notação matemática. Repetindo, qual o valor do polinômio P quando a variável assume o valor 3? É simples, é colocar no P, na variável, o valor 3. Portanto, P de 3 vai ser 2, 3 elevado ao cubo, menos 3 elevado ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 3. Fazendo as continhas, né? O que é que nós obteremos? 3 vezes 3, 9, 27, 54. Menos 9, menos 18, mais 3, né?
18 com menos 9, nós teremos menos 27. Mais 54, nós teremos 27. Mais 3, nós teremos 30. Portanto, eu tenho que P de 3 é igual a 30. Ou seja, qual o significado disto? Significa que se a variável x assume o valor 3, o polinômio assumirá o valor correspondente 30. Né? E eu posso pensar nisto aqui como uma função polinomial, um par ordenado. X é 3, o P é 30, né? Ou Y é 30. Então, está aí a ideia de função meio que sublimada no meio do problema, ok? Raiz de um polinômio, isto é um conceito muito importante, né? Recordando, chamamos de raiz ou zero de um polinômio, P de x, a nxn mais a n menos 1 e por aí vai, ao número alfa, alfa pertence ao campo dos complexos, para o qual a função polinomial se anula, ou seja, a raiz de um polinômio será aquele número que, posto no lugar da variável, fará com que ele valha zero. Então, eu entro com um certo número alfa no lugar da variável, faço as continhas e resulta em zero. Conclusão: alfa é raiz do polinômio. Isto é fundamental para o que virá adiante. E note, se o alfa zera o polinômio, eu digo que ele é um zero do polinômio. Então, quem é o zero do polinômio? Sua raiz. Por quê? Porque ele entrando no lugar da variável, o polinômio assume valor zero. Tá? Esse conceito é muito importante. A gente vai ver mais tarde um cara chamado D'Alembert, que estabelece uma regra muito útil para resolver equações usando este conceito de raiz de um polinômio. Tá? Mas eu cito mais tarde. Então, aqui, um exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Pegar aqui um exemplo para ilustrar. Então, vamos supor que eu tenha o polinômio p de x igual a x ao cubo menos 6x quadrado mais 12x menos 8. É um exemplo da apostila, né? Calcule P de 2. Bem, calcular P de 2 é simplesmente entrar com 2 no lugar da variável. Então, P de 2 vai ser igual a 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 12 vezes 2 menos 8. Portanto, eu tenho que P de 2 vai ser o quê? 8, aqui 4, 24, mais 24 menos 8. E o que eu percebo? Que eu tenho valores simétricos. 8 cancela menos 8, menos 24 cancela mais 24. Donde se conclui que o P de 2 resulta em zero. Se o P de 2 resulta em zero, isto implica em que 2 é raiz de P de x. Tá? 2 é raiz de P de x. Ok? Então, todo número que entrar no polinômio e fazer com que o seu valor numérico seja zero, será chamado de raiz do polinômio. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Tudo tranquilo? Mais um conceito. Polinômio nulo. Pode parecer estranho, mas ele é útil ou será útil nas operações que virão, né? Então,
o que entendemos por polinômio nulo? Polinômio nulo ou identicamente nulo é aquele cujo valor da função para todo x pertencente aos complexos é igual a zero. Para tanto, é necessário que os coeficientes do polinômio sejam iguais a zero. Pô, não entendi nada. Simples. Você tem, vamos voltar aqui, ó. Você tem aqui a definição de polinômio. Então, aqui eu tenho os coeficientes, né? Os azinhos são os coeficientes. Agora, imagine esses azinhos todos iguais a zero. Se todos eles são iguais a zero, eles estão multiplicando a variável. Portanto, é zero, é zero, é zero, é zero, é zero. Ou seja, todos os termos do polinômio serão iguais a zero, né? Por isto que ele coloca aqui, P de x é igual a zero, a n menos 1, parará, igual a 1, igual a zero, que é igual a zero. Então, o polinômio nulo é aquele em que todos os seus termos são nulos. Portanto, P de x igual a zero. Eu chamo isso de polinômio nulo. Mas que coisa mais sem nexo. Sim, sozinho ele não representa muita coisa, mas na hora que nós começarmos as operações, ele será de fundamental importância para estruturar a álgebra necessária para que a gente efetue a operação que a gente deseja. Certo? Então é simples. Polinômio nulo é aquele polinômio em que todos os termos são nulos. Acabou. Polinômios idênticos, um outro conceito também muito útil. Inclusive, ontem à noite eu usei na aula de cálculo e poucos, não, ninguém se lembrava dele, né? Polinômios idênticos. O que é que são polinômios idênticos ou iguais? Nós diremos que dois polinômios são idênticos se e somente se eles têm o mesmo grau e os respectivos coeficientes dos termos de mesmo grau iguais. Traduzindo, dois polinômios serão idênticos quando idênticos forem os respectivos coeficientes. Entenderam esta fala? Vou repetir. Dois polinômios serão idênticos quando idênticos forem os respectivos coeficientes. O que eu falei foi isto. Vamos supor que eu tenha um polinômio p de x igual a 1ax ao cubo mais 1b x ao quadrado mais 1cx mais 1d. Suponha agora que eu tenha um polinômio m de x, alfa x ao cubo, mais beta x quadrado, mais gama x, mais psi. E imagine agora que eu diga que o p de x é igual ao m de x. Este igual que aparece aqui, você lê idêntico, ou ainda equivalente, ou ainda proporcional. Então, a questão que se coloca é, quando que o polinômio p será idêntico ao polinômio m? Simples, quando iguais forem os respectivos coeficientes. O coeficiente de x ao cubo igual ao coeficiente de x ao cubo. O coeficiente de x quadrado, idem. O coeficiente de x, idem. Os termos independentes, idem. Então, dois polinômios serão idênticos quando idênticos forem os respectivos coeficientes. Daqui, ó. Este com este, este com este, este com este, e assim sucessivamente. Tá? Então, é desta forma que nós identificamos polinômios. Isto aqui será muito importante para a resolução de problemas adiante. Não se esqueça disso. Aqui. Um exemplo. Determinar os valores de A e B para que os polinômios P e C, e Q, desculpe, sejam idênticos.
Então, nós temos aqui, vamos escrever o polinômio P. Quem que é o polinômio P? Polinômio P de x é dado por quem? É 2x ao cubo menos 4x mais 7. Mais 7. E o polinômio Q de x, ele é dado por a mais bx ao cubo menos 4x mais 2a menos b. Bem, se eu quero que os polinômios sejam idênticos, e eu observo isto escrevendo p de x igual a q de x, né? Quando que isto vai acontecer? Eu tenho que fazer o quê? Comparar os respectivos coeficientes. Portanto, o a mais b, que é o coeficiente de x ao cubo deste lado, deverá ser igual a 2, que é o coeficiente de x ao cubo daquele lado. Note que o coeficiente de x é menos 4 e menos 4 em ambos os polinômios dados. O termo independente, 2a menos b, deverá ser igual, obrigatoriamente, ao termo independente, 7. Ao fazer isto, o que é que eu obtenho? Eu obtenho duas equações a duas incógnitas, AB, AB. Uma equação, duas equações. Note que estas incógnitas, elas são simétricas, valores simétricos. Portanto, ao somar as duas equações, eu sumo com esta incógnita e fico com uma única equação a uma única incógnita. Portanto, somando uma a outra, eu tenho que 3a, cancela o b, será igual a 9, onde se conclui que o a é 3. Se o a for 3, substituo em uma delas, no caso na primeira, eu tenho que 3 mais b é igual a 2, onde se conclui que b é menos 1. Conclusão, né? Como é que eu respondo o problema? Simples, P de x igual a Q de x, se o A for 3 e o B for menos 1. Então, para estes valores, A3 e B menos 1, eu terei os polinômios P e Q idênticos ou iguais. Para qualquer outro valor, não ocorrerá. Alguma pergunta? Então, a comparação, isso aqui é uma comparação. A comparação de polinômios se dá comparando-se os respectivos coeficientes. Isso é importante. Ok? Bem, mais alguns conceitos. Está aqui, mais alguns conceitos. Agora já entramos na fase das operações. Adição dos coeficientes de um polinômio. Tá? Então, imagine que você tem um polinômio. Está aqui o bichinho. Calculemos o valor numérico de p de x para x igual a 1. O que significa isso? Que onde tem x, eu vou colocar 1. Se nós colocarmos 1 onde tem o valor de x, o que vai acontecer? O resultado, note que o resultado obtido equivale à adição dos coeficientes de P. Entendem isso ou não? Sim, professor. Então, atente. Se a variável for 1, no lugar de x, eu coloco 1, tal. Enfim, vai ficar simplesmente o coeficiente vezes 1, o coeficiente vezes 1, o coeficiente vezes 1. De modo que calcular o valor numérico desta forma é a mesma coisa que somar os coeficientes do polinômio. Tá? Esta é uma informação importante, parece relevante, mas não é. Certo? Por que não é? Porque nós a usamos para resolver problemas desse tipo, por exemplo. Dado o polinômio p de x, 2x ao cubo menos 5x mais 1 elevado ao quadrado, calcule o valor da adição de seus coeficientes. O que é que um corintiano faria? O que o corintiano faz porque ele gosta de sofrer. Ele elevaria isto ao quadrado, escreveria o polinômio e depois somaria os coeficientes. É um modo
trabalhoso de resolver, e resolve. Mas, se ele tem este conceito, né, o que é que ele sabe? Que se o x for igual a 1, a coisa resulta na soma dos coeficientes. Então, eu faço com que aqui o x valha 1. E aí, é uma questão de somar os coeficientes. Então, vamos lá. Como a adição dos coeficientes de p de x é igual ao valor numérico de p de x, para x igual a 1, nós temos que a soma será dada por... Opa. Tá aqui, ó. Então, a soma vai ser dada por quem? Observe, o que eu fiz aqui? No lugar de x, eu abri parênteses, tá? E, no lugar de x, eu vou colocar x igual a 1. Por quê? Porque ao colocar a variável igual a 1, eu fico com a soma dos coeficientes, seja eles quais forem. Então, eu coloco 1, né? E faço as continhas. Fazendo as continhas, eu chego em que o p de 1 vale 4. Ou seja, a soma dos coeficientes é 4. Mesmo resultado que obteríamos se elevássemos isso ao quadrado, escrevêssemos o polinômio e somássemos os seus coeficientes. Ok? Então, desta forma é muito mais fácil. Basta colocar um no lugar da variável. E aí você tem única e exclusivamente a soma dos coeficientes. Tá? Então, é uma dica importante. Operação com polinômios. Começa a ficar emocionante. Quais as operações que mais usaremos? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição e subtração é bastante amigável o processo, né? Então, suponha que eu tenha o polinômio P e o polinômio Q, e eu queira a soma de P mais Q. Depois, a diferença entre P e Q, né? Como fazer isso? Bem, eu posso usar o método corintiano, aquele que nos traz sofrimento, colocar a coisa na horizontal. Mas sempre há um processo mais, digamos assim, racional e prático, é pô-los na vertical. Então, observe, é uma dica. Eu vou somar o polinômio P mais o polinômio Q. Isto será igual. Eu escrevo aqui o polinômio P, tomando o cuidado de ordená-lo em relação a todos os seus expoentes. E, eventualmente, o expoente faltante eu completo com zero. Então, eu vou escrever o polinômio P. 2x à quarta mais 3x ao cubo, não tem x quadrado, portanto, 0x quadrado menos 4x mais 5. Escrevi o polinômio P. Vou escrever agora o polinômio Q, né? Então, o polinômio Q, quem é? X ao cubo. Portanto, ele não tem o termo no expoente 4. Ele vai ser posto aqui embaixo do cubo. Então, x ao cubo mais 3x quadrado. Vou pô-lo aqui. Note que se eu não colocasse zero, já ia dar caca, né? Então, mais 3x ao quadrado. Mais x menos 4. Mais x menos 4. Note que eles foram postos uns sobre os outros, respeitando os termos semelhantes. Por quê? Porque agora é mais fácil somá-los, né? Então, tranquilamente, eu somo puxando na vertical. Aqui, 2x à quarta, aqui, 4x ao cubo, aqui, 3x quadrado, aqui, menos 3x, e aqui, menos 1. Pronto. Então, eu tenho que a soma P de x mais Q de x resulta neste polinômio, ok? Então, é muito mais prático colocá-los na vertical e termo sob termo para que eu possa operar com eles. Se eu coloco isto na horizontal, né, a coisa vai ficar complicada. Por quê? Porque, de repente, não dá para escrever naquela linha, eu puxo para outra e fica aquela minhoca. E aí, fatalmente, eu errarei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, o último ali é menos um ou mais um? É.
quando você soma mais 5 com menos 4, é comum dar mais 1. De vez em quando dá menos 1. Mas não é. Toma cuidado. Obrigado. Nada. Tá? De forma análoga, eu faço a subtração. Só que, ao invés de colocar o polinômio P, depois colocar o polinômio Q e subtrair, não é vantajoso. Por quê? Porque vai dar caca, né? Vai acontecer como aconteceu aqui há pouco. Observe como é que a gente faz, de modo mais prático, né? Então, vamos inverter aqui, para facilitar o serviço. Está aqui. Então, eu tenho aqui, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a diferença entre os polinômios P e Q. Portanto, vai ficar P menos Q. Mas o que é P menos Q? Eu posso pensar em P menos Q como sendo a soma do polinômio P mais o oposto do polinômio Q. E, ao pensar desta forma, eu mantenho a mesma estrutura. Então, eu só preciso alterar o sinal dos coeficientes do polinômio Q. Portanto, vamos alterá-los. Aqui fica menos x ao cubo, aqui fica menos 3x quadrado, aqui fica menos x, e aqui fica mais 4. Pronto. E mantenho a mesma estrutura. Que estrutura? A soma entre polinômios. Então, na realidade, não existe subtração. O que existe é a soma de elementos com sinais simétricos ou opostos. Tá certo? E aí eu faço a continha, rezando para não errar de novo. Então, aqui vai ficar 2x à quarta, mais 3 menos 1, mais 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 5x, mais 9. Portanto, o que vem a ser isto? A diferença entre o P de x e o Q de x. Então, veja que é muito mais prático efetuar a operação de subtração como sendo a soma de números com sinais simétricos. Tá certo? Deu para entender, minha gente? Alguma pergunta? Creio que não, né? Então, é desta forma que somamos e subtraímos. A parte começa a ficar mais legalzinha ainda. A multiplicação de polinômios. Está lá escrito. Na multiplicação de polinômios, há um detalhe. Esqueci de fazer uma observação aqui para vocês. Voltando aqui na tela. Quando nós somamos dois polinômios, qual é o grau do polinômio resultante? Né? Observe. Eu estou somando um polinômio de grau 4 com um polinômio de grau 3. Como a soma ou a subtração se dá somando ou subtraindo-se os expoentes, o maior expoente ou o expoente resultante será o maior expoente, desde que seus coeficientes não se anulem, né? Eles não tenham coeficientes simétricos. Tá? Então, se aqui eu não tenho nenhum simétrico, tipo menos 2x à quarta, que somado com esse vai se anular, né? Se isso não acontece, o grau do polinômio soma ou subtração, no máximo, ele é o maior grau dentre os polinômios presentes. Tá? Fica atento para isso. O grau de um polinômio, no caso, soma ou subtração. Ok? No caso da multiplicação, né, nós aplicamos a propriedade distributiva. E lembrando que quando nós temos potências com bases iguais, devemos somar os expoentes. Então, o grau do polinômio, ou o grau de um produto resultante da multiplicação entre dois polinômios, será a soma dos maiores expoentes presentes. Observe só. Então, eu tenho aqui o polinômio P de x,
e o polinômio Q de x. E eu quero P de x vezes Q de x. Novamente, como ele falou aqui, eu posso usar a distributiva, ou seja, escrevo o polinômio P, escrevo o polinômio Q e saio que nem maluco fazendo conta, né? E fazendo risco e não sei o quê, e de repente eu tenho tanto risco, tanta coisa, que eu fico doidão e vou acabar errando. Então, não recomendo o que a apostila recomenda. Eu recomendo você brincar desse jeitinho, exatamente como você faz as continhas. Observe, eu tenho aqui o polinômio x ao cubo mais 2x mais 1. Nós chamamos isso, ou eu chamo isso de dispositivo prático. Vou pôr ambos os polinômios na vertical. 2x² menos 3. Aqui eu passo a régua e vou fazer a multiplicação. Como normalmente fazemos com os numerinhos. Então, o que é que faremos aqui? Bem, eu vou multiplicar isto, deixa eu virar o iPad aqui para arriscar, isto por isto, depois isto por isto, depois isto por aquilo. Colocar aqui, como eu faço com as continhas, né? Depois eu vou multiplicar isto por isto por isto, e finalmente isto por isto, e colocar e depois eu somo tudo. Então, é exatamente isto que nós vamos fazer, ok? Então, vamos começar aqui a brincadeira. E fica muito mais fácil, você já vai entender por quê. Multiplicando isto por isto, vai ser o quê? 2x² vezes x ao cubo, vai dar 2x à quinta. Agora, multiplicando por 2x, vai ficar mais, respeitando o sinal, toda aquela história. 4x ao cubo. Agora, mais 2x². Pronto. Multipliquei todo mundo. Agora eu vou para o segundo numerinho. Multiplicando isto por isto, vou colocar abaixo, né? Então, eu vou escrever o quê? Menos 3x ao cubo. Vou pô-lo embaixo aqui do x ao cubo. Menos 3x ao cubo, tá? Respeito à ordem dos respectivos termos. Agora, menos 3 vezes 2x vai dar o quê? Menos 6x. Note que eu não tenho o termo em x, então eu vou pô-lo afastadinho aqui. Menos 6x. E, finalmente, menos 3 vezes 1, menos 3. Note que eu não tenho termo constante, vou pô-lo mais afastadinho ainda. Passo a régua, né? E vou somar os elementos. Observe. Somando aqui, somando aqui, somando aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar P de x vezes Q de x será igual a 2x ao cubo, não, 2x à quinta, mais x ao cubo, mais 2x², menos 6x, menos 3. E note que a continha já sai com o polinômio ordenado, em ordem decrescente, em relação aos seus expoentes. Então, é muito mais fácil fazer a operação usando isto, né, que nós chamamos de dispositivo prático, do que você fazê-lo na horizontal, aplicando a distributiva. Na verdade, o que eu estou fazendo é exatamente isso. Porque qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que você já obtém o resultado dos produtos uns sobre os outros. E fica mais fácil você perceber os termos que são semelhantes, ou seja, aqueles de mesmo expoente, e, consequentemente, somá-los. Se você efetua na distributiva, não cabe na linha, você vai passar para a linha de baixo, vai errar, vai fazer uma atrapalhada. Então, dispositivo prático na cabeça. Alguma pergunta? Não? Agora eu pergunto,
Qual é o grau do polinômio resultante? Note que eu posso chamar isto aqui de um polinômio h de x. Então, qual é o grau do polinômio h de x, resultado do produto de P e Q? Observe, qual é o grau do polinômio P? É 3. Qual o grau do polinômio Q? É 2. Qual o grau do polinômio H? É 5. Então, o grau do polinômio resultante do produto entre dois polinômios será a soma dos respectivos graus. Tá? Muitas vezes, um problema pede lá para você dar lá um polinômio P, muito esquisito, um polinômio Q mais esquisito ainda, e pede a você que determine o grau do produto PQ. Basta você somar os expoentes das maiores variáveis, ok? Alguma pergunta? Não, tudo certo, professor. Tá. Bom, aqui entramos numa coisa mais delicada. Por que mais delicada? Porque nós temos vários modos de fazer o mesmo serviço. E aí, dependendo do tipo de serviço, aquilo que em outro serviço parece trabalhoso, neste é mais vantajoso. Ou seja, nós temos vários procedimentos e você deverá conhecê-los todos para que possa utilizar aquele que é mais recomendado naquele momento, tá? Então, divisão de polinômios. Sejam P de x e D de x dois polinômios, tal que P de x é maior, tem grau, né? O grau de P de x é maior ou igual ao grau do polinômio D. Dividir P de x por D de x significa determinar dois polinômios Q de x e R de x, que serão denominados quociente e o resto da divisão, respectivamente. Se ele é um troço desse, não entende nada. Mas, a partir do instante que você vai para uma segunda leitura e começa a perceber o que é que está rolando e começa a escrever, principalmente, você percebe que o que você está fazendo é isto. Você tem um polinômio P, vai dividi-lo por um polinômio D, né? Isto resulta em um polinômio Q e, eventualmente, num resto que eu chamo de R. Exatamente como você faz. Eu vou dividir 8 por 3. Isto aqui vai dar um certo quociente e um certo resto, de modo que, né, a famosa prova dos 9, o 2 vezes 3 mais o 2 do resto vai ter que dar o 8. Ou seja, né, o que é a prova dos 9? O polinômio P de x, que nós chamamos de dividendo, obrigatoriamente será igual ao polinômio divisor, que é o D, vezes o polinômio quociente, que é o Q, mais o polinômio resto, que é o R. Então, está aqui. É a famosa prova dos 9. Tá? Inclusive, Descartes usa isto para poder estabelecer a divisão de polinômio. Muito trabalhoso, mas é um processo interessante. Então, está aí. E eu só posso efetuar a divisão, né, entre dois polinômios se o grau do polinômio dividendo for maior ou igual ao grau do polinômio divisor. E, por conta das propriedades das potências, o grau do polinômio quociente será a diferença entre o grau do polinômio P dividido pelo dividido não, o grau do polinômio P pelo grau do polinômio D, tá certo? Ou seja, se você tem um P de quinto grau, tá lá, e vai dividi-lo por um D de terceiro grau, o polinômio Q obrigatoriamente será 5 menos 3 segundo grau, ok? Esta é uma informação muito útil na hora de resolver as equações polinomiais. Tá? Então,
A divisão de polinômios só é possível quando o polinômio dividendo tiver grau maior ou igual ao polinômio divisor. E o polinômio quociente terá grau diferença entre P e D. E o polinômio resto, vou escrever de novo. P de x dividido por D de x resulta num Q de x e, eventualmente, num R de x. Então, eu tenho aqui que o grau do quociente vai ser o grau de P menos o grau de D. E o grau do resto, isso é importante, no máximo, ele é imediatamente inferior ao grau de D. Por exemplo, se o grau de D for 3, no máximo, o resto será um polinômio de segundo grau. Ele não pode ser de terceiro. Por quê? Porque se ele fosse de terceiro, você continuaria a divisão. Tá? Então, esses conceitos nos parecem relevantes, mas não são na hora de resolver problemas. Tá? Alguma pergunta aqui? Tá? Então, está aqui, ele cita o que eu escrevi, e ele diz que o grau do polinômio R é menor que o grau do polinômio divisor. Né? Então, está lá. Dentre os processos para dividirmos polinômios, está aqui. Dentre os processos para dividir polinômios, o mais comum é o método da chave. Aquele que eu acabei de mostrar. Isto aqui é o polinômio dividendo, polinômio divisor, polinômio quociente, polinômio resto. De tal forma que o polinômio P será igual a Q vezes D mais R. Tá aqui. Isto aqui, inclusive, é o que nós chamamos de prova real, para ver se a continha está certa. Uma outra forma de dividirmos polinômios é o tal de Briot-Ruffini. Parece uma pessoa só, mas é dois. O tal do Briot e o tal do Ruffini. Ambos desenvolveram lá um processo e publicaram uma coisa, né? Ele é muito mais prático, mas ele é muito restrito. Ele sofre restrições, que no momento oportuno nós vamos estudar. Mas ele é muito vantajoso quando possível de ser usado. Não esqueça dele. Nós vamos discutir isso. E um outro método, esse aqui já é mais conceitual, consequentemente mais trabalhoso, que é o método de Descartes, que é exatamente usando esta sentença aqui. Né? Isto aqui, este conceito, nós usamos quando vamos trabalhar com o método de Descartes, por comparação de polinômios. É interessante, mas em nenhuma hipótese vantajoso. Bem, vamos continuar aqui. Então, vamos efetuar a divisão entre um polinômio P e um polinômio D. Dado que o polinômio P é isto dali e o polinômio D é aquilo de lá. Então, o que é que nós fazemos? Ou faremos, né? Eu vou dar um copy aqui, um paste, pronto, está aqui. Então, eu coloco aqui o polinômio dividendo. Eu vou colocar aqui o polinômio divisor, usando o método da chave. Então, está aqui, paste, só um instante. Pronto, agora eu vou colar em cima. Mais prático do que ficar escrevendo. Está aqui. Então, aqui eu tenho o dividendo, aqui eu tenho o divisor. Como é que eu faço a continha? Bem, eu vou ter que multiplicar este elemento por alguém, pô-lo aqui, de modo que eu cancele este termo. Né? Então, por quem eu multiplicaria o x² para dar x à quinta? Simples. Vou multiplicar por x ao cubo. Só que eu tenho um 2, né? Então, vou multiplicar por 2x ao cubo. Aí, como é que nós faz continha de divisão? Pensando lá nos numerinhos, né? Eu tenho aqui, vamos supor, 13, vou dividi-lo por 3. Então, eu faço 3 vezes 4, 12. Para 13, 1. Ao invés de fazer a conta
deste modo, vamos fazê-la de um modo um tanto quanto diferente. 4 vezes 3, 12. E vou subtrair. Só que ao invés de subtrair, eu vou fazer uma operação um pouco diferente. 4 vezes 3, 12. Positivo. Vem para cá, negativo. E ao invés de subtrair, eu somo. Aquilo que eu acabei de usar lá nos polinômios, né? Então, resulta em 1. Ou seja, eu fiz a mesma operação que a anterior, de modo mais conceitual. E isto é o que será feito aqui. Por quê? Porque aqui eu trabalho com numerinho, dá para fazer as coisas de cabeça. Aqui eu não, eu trabalho com letrinha e numerinho, e as coisas podem ficar complicadas, né? Então, usando este princípio, é o que eu vou fazer com a divisão. Portanto, 2x ao cubo vezes x quadrado vai dar o quê? 2x à quinta. Vem para cá, eu mudo o sinal dele. Menos 2x à quinta. Por que eu mudo o sinal? Porque quando eu coloco aqui, eu faço subtração. Mas para não me atrapalhar, eu mudo o sinal e depois somo, né? É por isso. Então, multiplico isto por isso, 2x ao cubo vezes 2x, 4x à quarta. Vou pô-lo bem aqui embaixo. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Como é mais, vem para cá, 4x à quarta. Aí eu multiplico isto por isto, vai dar menos 6x ao cubo. Vem para cá, mais 6x ao cubo. E aí começa a dar caca. Por quê? Porque eu não tenho cubo lá em cima. Porque eu me emocionei e esqueci de avisar a vocês para deixar o espaço para o cubo, né? Então, vamos abrir esse espaço. Felizmente, o meu aplicativo aqui é muito interessante. Eu afasto o bichinho para lá, pronto. Eu afasto este daqui para lá. Olha que coisa meiga. Pronto. Escrevo aqui, nesse espaço afastado, mais 0x ao cubo, né? Pronto, está aqui. Mexo aqui, isso, pronto. Então, agora observe que eu tenho x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x quadrado, x a 1, x a 0. Então, toda vez que faltar alguém, coloque 0 para que não dê essa porcaria que ia dar aqui, tá? Certo? Então, tá lá. 2x ao cubo vezes menos 3, menos 6x ao cubo. Vem para cá, mais 6x ao cubo. Eu passo a régua e somo. E, ao somar, note que o primeiro elemento se anula. Este é o objetivo, né? É a proposta do trabalho. 3x à quarta menos 4x à quarta menos x à quarta mais 6x ao cubo menos 2x quadrado mais x menos 4. Note que esse polinômio aqui é de quarto grau, lá é de 2, então eu continuo a divisão. Agora eu vou multiplicar isso aqui por alguém para dar um x à quarta. Portanto, vou multiplicar por menos x quadrado. Menos x quadrado vezes x quadrado, menos x à quarta. Vem para cá, mais x à quarta. Menos x quadrado vezes 2x, menos 2x ao cubo. Vem para cá, mais 2x ao cubo. Menos x quadrado vezes menos 3, mais 3x quadrado. Vem para cá, menos 3x quadrado. Passo a régua de novo, e de novo cancelo o primeiro elemento, né? Esse é a proposta. Aqui fica 8x ao cubo, menos 5x quadrado, mais x menos 4. Note que é de grau 3, lá é de grau 2, continua a divisão. Então, aqui vou multiplicar por 4x. 4x vezes x quadrado, 4x ao cubo. Vem para cá, menos... Opa, o que eu fiz aqui? Como é que eu multipliquei 4? Você está maluco? Esquece que eu falei. Aqui é 8, né? Então, eu tenho que multiplicar aqui por 8. Sei lá onde é que saiu esse 4. 8x quadrado. Não. É 8x ao cubo. Vamos, bom dia. Então, aqui é 8x.
8x vezes x quadrado, 8x ao cubo. Vem para cá, menos 8x ao cubo. 8x vezes 2x, 16x quadrado, menos 16x quadrado. 8x menos 3, menos 24x, menos 24x, né? Não tem mais por quem se multiplicar, passa a régua, no que somou, sumiu. E aqui vai ficar menos 21x quadrado, menos 23x menos 4. Note que aqui é x quadrado e lá é x quadrado, então continua a divisão, né? Vou afastar um bocadinho para cá, pronto. Então, vou multiplicar agora por menos 21. Menos 21 vezes x quadrado, menos 21x quadrado, vem para cá, mais 21x quadrado. Menos 21 vezes 2x, menos 42x, vem para cá, mais 42x. Menos 21 vezes menos 3, mais 63. Vem para cá, menos 63. Passo a régua, no que somou, sumiu o primeiro termo, e sobrou aqui 3, 9, cai 1, 19x, né? Menos 67. Tá? Então, conclusão. O que nós temos aqui? Nós temos que o polinômio quociente, Q de x, será 2x ao cubo menos x quadrado mais 8x, afastando, menos 21. O polinômio R de x será 19x menos 67. Note duas coisas. O grau do polinômio quociente é a diferença entre o grau de P e o grau de D. 5 menos 2, 3. O grau do polinômio resto é 1, imediatamente inferior ao grau do divisor, né? Ele pode ser 1 ou pode ser 0. Se não tivesse x aqui, só a constante seria grau 0. Mas, no máximo, ele é imediatamente inferior ao grau do quociente. Eu não sei precisá-lo, né? Mas eu sei que, no máximo, ele é imediatamente inferior ao grau do divisor. Entenderam o processo da chave, minha gente? Alguma pergunta? Entendi, professor. Ótimo. Ele é trabalhoso, mas desde que você faça usando bem assim, pulando linha, colocando espaçado, de modo que você não erre. Meu espaço aqui é muito pequeno, né? Então é mais propício a erros bestas. Mas se você fizer bem organizadinho, a coisa flui legal. Inclusive usando canetinha colorida. Escreve isso aqui em preto, aquele lá em vermelho, isso aqui em azul, o outro em verde, quer dizer. É interessante, porque o nosso cérebro, ele é mais imagem e cor do que você olhar um símbolo e atribuir a ele um certo conceito. Muito mais prático, imagem e cor, tá? Bem, uma coisa que eu quero falar com vocês é exatamente isso. Eu vou mostrar aqui o método de Descartes. A apostila não apresenta isto. Eu vou só indicar aqui, ó. Então, paste aqui. Só vou ajeitar as coisas aqui. Só um instante. Pronto, pá, agora vai. Então, tá aqui. Eu tenho o polinômio P, o polinômio D, né? E o que eu quero? Eu quero o polinômio P dividido pelo polinômio D. Vamos colar, tá aqui.
E vamos ajeitar isto. Então, tá ali. Tá. Bem, como é que eu posso resolver isto usando o princípio de Descartes? É interessante, eu não vou fazê-lo, mas eu vou indicá-lo. Aí vocês se divertem depois. Então, o que que nós temos que fazer aqui? Eu vou pegar o polinômio P, que é o divisor, dividi-lo pelo polinômio D, que é o dividendo. Isto irá gerar um polinômio Q, que é o quociente, e um resto, né? Se o resto for zero, é porque o polinômio P é divisor, o D, desculpe, é divisor do polinômio P. Isto se o resto for zero. E nós sabemos que o polinômio P, vamos colocar aqui em outra cor, nós sabemos que o polinômio P de x será igual ao D vezes o Q, D de x vezes o Q de x, mais o R de x, né? Então, isto aqui é o que nós sabemos. Só vou apagar isto que eu escrevi aqui, só um instante. Só um instante, tem que fazer uma jogadinha aqui. Pá, 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 pá. Pronto. Pronto. Então, tá aqui. Então, opa, apareceu o que eu não queria. Pronto. Então, eu sei, eu de novo. Pronto. Então, eu sei que isto aqui tem que rolar. Agora, o que é que o Descartes pensou? Ele pensou o seguinte, note bem, o polinômio P é de grau 5, o polinômio D é de grau 2. Portanto, ele concluiu que o polinômio Q de x vai ser de grau 3. E o polinômio R de x, sendo o polinômio D de grau 2, no máximo ele será de grau 1. No máximo, porque ele pode ser grau 0. Então ele imagina estes polinômios, ou seja, ele vai escrever esta sentença aqui. Então, ele escreve que 2x à quinta mais 3x à quarta menos 2x quadrado mais x menos 4 deverá ser igual. Igual a quem? Ao polinômio D, que é este polinômio lá. Então, vai ser igual a x quadrado mais 2x menos 3, que multiplica quem? Que multiplica o polinômio Q de x. Mas eu não tenho Q de x, claro, eu vou querer descobrir. Mas eu sei que o polinômio Q de x é de grau 3. Então, eu suponho aqui um polinômio de grau 3. Ou seja, um ax ao cubo mais um bx quadrado mais um cx mais d. Então, este é o polinômio Q. E a isto eu somo um polinômio R. E eu sei que o polinômio R é de grau 1. Então, eu vou somar a isto um polinômio de grau 1, algo do tipo ex mais f. Então, a hora que eu multiplico, aí que está o trabalho do capeta, né? A hora que eu multiplico isto por isto, e depois somo com isto, né? O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que este polinômio, p de x, deverá ser igual a alguma coisa x à quinta, mais alguma coisa x à quarta, mais, e assim por diante. E aqui, nestes parênteses, vão aparecer o quê? As letrinhas A, B, C, D, E e F. E eu vou comparar os polinômios termo a termo. Então, quem multiplica x à quinta tem que ser igual a quem multiplica x à quinta. Quem multiplica x à quarta tem que ser igual a quem multiplica x à quarta. Fazendo isto, o que é que vai acontecer?
eu vou obter um sistema. E esse sistema é um sistema, claro, que envolve equações. E essas equações envolverão as letrinhas. E, ao resolver o sistema, eu encontro o valor das letrinhas. Então, este é o método de Descartes. Já deu para perceber que é algo muito maçante, trabalhoso e tudo mais. Mas, em alguns casos, é a única alternativa que temos. Tá? Sugiro que, pelo menos uma vez, você faça. Aplique o método de Descartes, porque, na realidade, ao aplicá-lo, o que é que você está fazendo? Você está comparando os polinômios. Quando você faz isto igual a este polinômio resultante, você volta lá no início da minha explicação, polinômios idênticos. Então, o princípio de Descartes passa por polinômios idênticos. Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? Estou tranquilo? Posso ir? Bem, Professor, e o resto, o grau do resto sempre vai ser um menos que o divisor. É isso? imediatamente inferior. Se o divisor for de grau 3, o resto, no máximo, pode ser de grau 2. Não significa que ele será. Ah, tá bom. Mas você deve supô-lo no máximo possível. Tá certo? Ok, obrigada. Tá. Bom, agora eu vou falar sobre Briot-Ruffini. Né? O método de Briot-Ruffini para divisão de polinômios. Ele é muito pontual, muito específico. Né? Então, vamos supor que eu tenho aqui o polinômio p de x, e ele é dado por 3x à quinta, mais 4x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 7x quadrado, menos 2x mais 3. Né? E o polinômio d de x, que é o polinômio divisor, vai ser x menos 1. E eu quero que você calcule o p de x dividido pelo d de x. Então, este é o problema. Tá? Bem, algumas observações que se fazem importantes. Primeira coisa, Briot-Ruffini só se aplica se o dividendo, aliás, desculpe, o divisor for de grau 1 ou de primeiro grau. Certo? Primeiro passo. Segundo passo, ele também, isto que eu vou mostrar, só se aplica se o coeficiente da variável for 1. Então, Briot-Ruffini se aplica a divisor de primeiro grau com coeficiente 1. Aí, se não for assim, bom, só tem mais uma outra possibilidade, já começa a ficar enroscado. Aí, aplica lá o método da chave. Então, o método de Briot-Ruffini é extremamente prático quando rola esta possibilidade. E como é que ele acontece? Bem, ele acontece da seguinte forma. Eu pego o polinômio P e só assumo os seus expoentes. Desculpe, os seus coeficientes. E, se porventura não tiver alguém, eu coloco zero naquele coeficiente do expoente da variável expoente faltando. Então, eu tenho lá o polinômio P, ele tem coeficiente 3, x à quinta, 4x à quarta, 3x ao cubo, menos 7x quadrado, menos 2x, mais 3, o termo constante. Então, eu só usei os coeficientes, tá? Aqui eu passo um risquinho, aqui eu passo outro risquinho. Neste espacinho, eu vou colocar a raiz do divisor, do polinômio divisor. Qual é a raiz do polinômio divisor? Igual a zero, a raiz é 1.
Então, eu vou escrever aqui tá certo? A raiz do polinômio divisor. Aí a coisa começa desta maneira. Eu desço aqui este coeficiente, só um instante. Eu desço este coeficiente, 3, multiplico isto por isto, e uma vez multiplicado, coloco lá em cima e somo com este, colocando aqui o valor obtido. Então, vamos lá. 1 vezes 3, 3. Coloca lá em cima, né? 3. 3 com 4, 7. Repito o processo. Multiplico, coloco lá em cima e somo. 1 vezes 7, 7. Com mais 3, 10. 1 vezes 10, 10. 10 menos 7, 3. 1 vezes 3, 3. 3 menos 2, 1. 1 vezes 1, 1. 1, 4. Pronto. Né? O que aconteceu aqui? Eu tenho aqui que o resto da divisão é isto. Então, este é o meu R de x. Tá? Este é o resto da divisão. E isto daqui é o meu quociente. Observe, são os coeficientes do meu quociente. Observe, o grau do polinômio P dividendo é 5. O grau do polinômio divisor é 1. Portanto, o quociente será de quarto grau. Ou seja, o polinômio Q de x será 3x à quarta, mais 7x ao cubo, mais 10x quadrado, mais 3x mais 1. E o polinômio R de x será o quê? Como o polinômio D é de grau 1, obviamente o polinômio R é de grau 0, ou seja, uma constante. Então, está aí. Como que eu divido usando o processo de Briot-Ruffini? Lembrando que, por mais emocionante que pareça e interessante que seja, ele é restrito. E restrito como? Como? Né? O divisor deverá ser polinômio de primeiro grau e seu coeficiente deverá ser igual a 1. Se rola isto, rola Briot-Ruffini. Se não rola isto, não rola Briot-Ruffini. Exemplo, aqui eu não poderia usar Briot-Ruffini. Por quê? Porque o polinômio divisor é um polinômio de grau 2, né? Não vai rolar, não do jeito que está. Eu deveria fatorar isto daqui, transformar num produto de grau 1, enfim, já começa a entrar uma série de regras, né? Então, Briot-Ruffini só se aplica se o polinômio divisor for de grau 1 e o coeficiente da variável for 1. Ah, mas e se não for? Depois a gente vê, tá? Por enquanto é isso. Então, ele é muito interessante quando atendidas as condições. Caso contrário, não, tá? Alguma pergunta, minha gente? Nenhuma pergunta? Bem, Acho que não, professor. se não há pergunta, eu encerro por aqui. Um pouquinho mais cedo. Estou com o nariz entupido, vou ter que desentupir essa porcaria aqui, que está horroroso. Tomei vento ontem à noite, tomei chuva, peguei, eu acho que uma gripe. Então é isso, minha gente. Eu sugiro, né, solicito a vocês que deem uma lida aí no nosso material
que está na apostila, que é o capítulo 20, né? O módulo 20. Tentem resolver alguns exercícios. Certamente vocês terão algumas dificuldades, porque tem alguns problemas lá que são meio chatinhos. Nada de muita dificuldade algébrica, mas dificuldade em termos de entendimento, em termos de conceito. Tá? E anotem as dúvidas e enviem para o meu e-mail, que daí eu preparo o material e esclareço para vocês. Reitero, isso é muito importante, né? É um conceito que vai ser muito utilizado nos ensinos daqui, nas séries daqui para frente, que vocês seguirão aí na faculdade, se Deus quiser, tá? E não se esqueça que isto aqui é a base para o que virá, que é o último tópico nosso, que é uma coisa que eu adoro, porque propicia muita abertura naquilo que até então fazemos, que são a resolução de equações de grau superior ou resolução de equações polinomiais. O que quer dizer isso? Equação de grau superior. Porque até agora, né, você só sabe resolver, efetivamente resolver, as equações de segundo grau, através de uma fórmula. Eventualmente, você resolve uma equação de quarto grau, as chamadas biquadradas, que você estudou na oitava série, ou as bicúbicas, mas é através de artifício. No primeiro colégio, você aprende a resolver umas equações de grau a mais do que 2, usando fatoração e etc. E, claro, que você não esgota o assunto. Neste momento, a gente vai subir mais um nível, ou seja, vai aprender a resolver equações de grau acima de 2, usando alguns artifícios matemáticos. E dentre estes artifícios, nós lançamos mão destes conceitos da aula de hoje. Infelizmente, nesse nível de ensino, nós não esgotamos a resolução de todas as equações. Na realidade, você esgota e é capaz de resolver qualquer tipo de equação que apareça na sua frente quando você estiver no terceiro grau e tiver uma disciplina chamada métodos numéricos. Geralmente é uma disciplina que está eu acho que de terceiro, quarto ano da engenharia, na área de exatas. Depende muito da escola, das emendas. Mas na disciplina métodos numéricos, já dei várias vezes essa disciplina. Em 2017 foi o último ano que eu lecionei essa disciplina. Ali a gente ensina a resolver todo e qualquer tipo de equação que pula na nossa frente, usando o método de Newton e usando derivada, que é um conceito que você tem no primeiro semestre do terceiro grau, quando faz exatas. Então, você precisaria disso. Mas, até que chegue lá, o que eu explicar agora, na próxima aula, será mais do que suficiente para resolver toda e qualquer equação que pule na sua frente. Tá bom? Então, deem uma estudada no módulo 20, tenta resolver alguns problemas. Se não for capaz, manda para mim a dúvida que eu esclareço para vocês, manda para o meu e-mail, tá? Então, por hoje, está de bom tamanho mesmo. Até a próxima semana. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Obrigada. Um abraço, de nada. Foi um prazer.